Olá, estou aqui mais uma vez para passar uma psicografia. Este canal foi criado por mim, o nome deste canal é Vozes dos Espíritos, com a finalidade de divulgar a doutrina espírita e mostrar a verdadeira vida, a vida após a morte. Hoje, os espíritos fizeram uma psicografia explicando um pouco do que acontece na hora da morte. Vamos lá? Em primeiro lugar, é preciso que se entenda a essência do espírito. O espírito é uma criação do nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso. Não se sabe até hoje quando ele foi criado pela primeira vez. Contudo, o que sabemos é que sua existência antecede a criação do planeta Terra e que os espíritos nunca deixaram de existir, pois eles são a essência da vida na matéria. Sem o espírito, a matéria seria apenas um corpo de carne que vagaria sobre a terra. É preciso que se entenda também que o espírito está destinado a ocupar um corpo, que lhe é inerente e que antes da encarnação já lhe havia sido destinado. Portanto, todo ser humano tem aqui na Terra a existência que ele mesmo programou e escolheu. Porém, muitos, quando estão encarnados, eles não suportam as vicissitudes que sua escolha os impôs. E é por isso que tantos seres humanos praticam o suicídio. Desta forma, ele pensa que irá encerrar aquela existência que não está lhe trazendo nenhum propósito e que melhor seria não estar vivo. Mas ele não sabe que, muito pelo contrário, só irá aumentar os seus sofrimentos, pois na prática do suicídio ele adquire uma dívida perante a divindade, que o levará a muitos sofrimentos no mundo espiritual, visto que ele infringiu a maior de todas as leis, que é o atentado contra a própria vida. Tem-se que saber que o espírito, que ora se encontra encarnado, tem uma jornada a cumprir. Jornada esta que lhe foi imposta por sua livre e espontânea vontade, e que isso só aumenta a sua responsabilidade em não sucumbir. Todo espírito também fez a escolha de sua família, do seu intelecto e do seu moral, e que não importa em que meio social ele se encontre, terá que ultrapassar todos os obstáculos e, ao invés de estacionar, terá que andar para frente e, de forma inteligente, encontrar os caminhos que lhes abrirão as portas, que lhes levarão ao progresso. Dessa forma, fiquem sabendo que a reencarnação acontece com a finalidade da evolução moral e intelectual de todas as criaturas. E é por isso que estes não devem andar para trás e não devem de forma alguma sucumbir. Agora que já explicamos o que significa a reencarnação e o posicionamento do espírito nesta ocasião, iremos, neste momento, fazer um curto e breve esclarecimento sobre como ocorre o desencarne. Vamos lá. Na hora da morte, muitos encarnados não conseguem entender o que está acontecendo. E isto em muito dificulta o momento que se desenrola, o desenlace do laço fluídico que prende o perispírito ao corpo. É por isso que, nesse momento, muitos espíritos, os quais podem ser amigos, parentes ou até mesmo simpatizantes, vêm e auxiliam o encarnado, acalmando-o e o amparando com palavras explicativas, para que este, entendendo o que se passa, liberte o seu perispírito com uma velocidade maior. Mas, mesmo que este não colabore, o desenlace será inevitável. No mundo espiritual, se encontram todos aqueles a quem tivemos afeição, mas também aqueles que, por nós, não alimentavam sentimentos de amor. Dessa forma, para sabermos quem irá ao nosso encontro, precisamos também saber
Que tipo de relacionamento social mantivemos em nossa existência aí na Terra? É por isso que é tão importante que quando em nossa existência terrena cultivemos bons relacionamentos, os quais têm como princípio básico a honra, o equilíbrio, a bondade, o perdão, acima de tudo, a caridade. Podemos dizer que o que é mais importante na vida terrena não são os bens materiais que adquirimos, mas os amigos que cultivamos. Agora, tentarei explicar como ocorre a chegada do espírito em seu retorno ao mundo espiritual. O corpo, quando seus órgãos entram no estágio de falência, neste momento, dá-se início ao processo de desencarne, que é o desligamento do laço fluídico. Muitas vezes, principalmente nos estados em que o corpo se encontra em estágio irreversível, o laço fluídico já foi desligado. Mesmo que o coração ainda esteja pulsando, mesmo assim, como neste momento a função do coração é apenas espalhar o sangue pelas veias, e onde a vida já se afastou do corpo e este apenas vegeta. O laço fluídico, nestes casos, já pode ter sido desligado, e o espírito, encontrando-se liberto, tudo assiste ao seu redor. Este espírito pode se encontrar em equilíbrio ou em perturbação, e o seu estilo de vida e seus conhecimentos sobre a vida no mundo espiritual, que é a verdadeira vida, em muito irá ser decisivo para determinar em que situação irá se encontrar o espírito após o desligamento do laço fluídico. O mundo dos espíritos é composto por diversas escalas, e nestas existem diversos níveis de elevação ou de inferioridade. Não sabemos precisar o número de escalas e seus congruentes, mas sabemos que são em grandes números, e estes são formados por espíritos que, sendo simpáticos, se agrupam e permanecem a praticar seus mesmos hábitos que praticavam quando vivos na carne. Após se encontrarem no mundo dos espíritos e terem sido levados por atração vibracional para perto daqueles que simpatizavam, os espíritos darão início a uma nova jornada. Porém, nesta, eles terão as lembranças de suas vidas passadas, irão recordar o que foram, o que fizeram de bom e o que fizeram de mal. E é neste momento que a justiça divina se aplica, pois eles mesmos vão, neste estágio, escolher suas penas, pois voltarão a ter a consciência de que, na Terra, evoluíram ou estacionaram, ao praticarem os mesmos atos que foram para corrigir. E neste momento, dependendo do grau das vicissitudes que praticaram, a eles serão aplicadas as penas inerentes aos seus atos. Porém, nenhuma pena é infinita, pois tendo sobre nós as mãos daquele que é infinitamente bondoso e misericordioso, é bastante que o espírito se arrependa e suplique que lhe seja dada mais uma oportunidade para que nosso Deus ponha sobre ele suas mãos e ele, mais uma vez, irá reencarnar, para que, já sabendo como deverá agir, para que evolua e também contribua com a evolução da humanidade e ajude o planeta Terra a ser um lugar onde todas as suas criaturas serão, para sempre, muito felizes. Mais uma vez voltamos aqui, e dessa vez para dizer que, meus irmãos em Deus, voltem seus olhos para aquele que tudo nos ensinou para que pudéssemos ser felizes. O nosso Mestre Jesus tudo fez para que entendêssemos que viver
é amar ao seu próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Somos um grupo de espíritos que leva o amor, que também um dia precisamos aprender, que é o verdadeiro amor de Jesus. Muito obrigada.